Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso ponto de partida é um material bem curioso, uma apostila de exercícios práticos para dominar arquivos e pastas no Windows 10. Parece básico, né? Exato. À primeira vista parece o básico do básico, mas a gente vai usar isso para investigar uma questão que me intriga há tempos. Nesse mundo de busca instantânea, de nuvem, de inteligência artificial, a arte de organizar arquivos manualmente, sabe? Virou uma habilidade obsoleta. Essa é a grande pergunta, não é? Pois é. Vamos tentar desvendar os princípios por trás desses cliques, para ver se eles ainda importam de verdade. Eu acho que importam e muito. A gente está condicionado a achar que a tecnologia tem que eliminar o atrito e organizar pastas, bom, parece um grande atrito. Aham. Só que esses exercícios, se a gente olhar além da instrução, eles mostram os fundamentos da nossa interação com o digital. Não é só sobre onde salvar um arquivo, é sobre como a gente constrói um mapa mental do nosso próprio conhecimento. E olha, mesmo com a busca mais poderosa do mundo, um mapa bem desenhado ainda é o melhor jeito de não se perder. Gostei da analogia do mapa. Então vamos começar a desdobrar esse mapa. O primeiro exercício é o ponto de partida de qualquer jornada digital. Abrir o explorador de arquivos. Atalho Windows Plus E. O clássico. O clássico. A apostila foca em identificar ícones e tal, mas o que me chamou a atenção foi a instrução de posicionar o cursor sobre uma imagem para ver suas propriedades. Parece tão simples, mas eu sinto que tem algo mais aí. Com toda certeza. O que o exercício está fazendo, de um jeito bem sutil, é nos apresentar ao universo invisível dos metadados. Dados sobre os dados, certo. Essa é a definição clássica. Mas eu diria que é mais que isso, sabe? É a linguagem silenciosa do sistema. É como ele nos conta a história de um arquivo, sem que a gente precise clicar 2 vezes para abrir. E essa história pode ser bem mais detalhada do que o tamanho e as dimensões que aparecem ali, né? Muito mais. Numa foto, por exemplo, os metadados, os EXIF, eles podem revelar o modelo da câmera, a abertura, a velocidade, a data, a hora e, o mais impactante, as coordenadas de GPS de onde a foto foi tirada. Nossa, O exercício mostra isso como uma conveniência, mas na verdade é a ponta de um iceberg gigantesco sobre privacidade e sobre quanta informação a gente embute nos nossos arquivos sem nem perceber. É o primeiro nível da alfabetização digital. Entender que todo arquivo carrega uma bagagem. isso muda tudo. Ok. Depois de aprender a ler o ambiente, os exercícios 2 e 3 mandam a gente construir a nossa própria estrutura. Criar uma pasta exercício Windows no disco C e dentro dela subpastas, documentos, imagens e textos. A estrutura básica. E a apostila diz, essa organização facilita encontrar seus arquivos posteriormente. E aqui eu tenho que ser honesta, o meu reflexo muitas vezes é jogar tudo na pasta de downloads e confiar na busca. Isso é um mau hábito ou é uma adaptação inteligente à tecnologia? É a adaptação mais comum e é super compreensível, só que ela tem um custo cognitivo. A busca é reativa. Você precisa saber o que está procurando. Sim, o nome do arquivo, uma palavra-chave. Exato. Uma estrutura de pastas bem planejada é proativa. Ela permite a descoberta. É tipo a diferença entre usar o índice de um livro para achar um termo e folhear um capítulo para entender o contexto. Ao criar pastas como documentos, você está criando categorias conceituais. Isso força o cérebro a tomar uma decisão. O que é esse arquivo? Onde ele se encaixa? Entendi. O ato de categorizar já ajuda a fixar a informação. Precisamente. O valor não está só em achar o arquivo mais rápido. Está no próprio processo de organizar, que te força a entender o que você tem. A busca é ótima para resgatar fatos. A estrutura é ótima para explorar ideias. Faz sentido. Com a estrutura montada, o exercício 4 fala sobre renomear e mostra 2 formas de fazer a mesma coisa. Botão direito na pasta textos para renomear para anotações e usar o botão na barra de ferramentas para mudar imagens para fotos. Eu sempre usei o botão direito por hábito, mas por que ter 2 jeitos? É só redundância? Não, de forma alguma. É uma filosofia de design intencional. O nome técnico é Discoverability, a capacidade de uma função ser descoberta.
O botão na barra de ferramentas é para quem explora a interface visualmente, sabe? Certo. O menu de contexto do botão direito é para quem pensa em termos de o que eu posso fazer com esse objeto. E ainda tem o F2 no teclado para quem busca eficiência máxima. O sistema dá vários caminhos porque reconhece que não existe um usuário universal. Cada pessoa tem seu jeito, seu fluxo de trabalho, uma boa interface se adapta a isso. Interessante. Bom, a organização também envolve limpeza, manutenção. E aí as coisas ficam mais arriscadas. Os próximos exercícios, do 5 ao 9, eles mergulham num único conceito: o ciclo de vida da exclusão. Ah, a lixeira. Exato. Mostram como usar o delete para mandar para a lixeira, como restaurar, e opção nuclear, o Shift plus Delete, para exclusão permanente. Em vez de a gente passar por cada um, vão direto ao ponto. Qual é a filosofia por trás dessa área de espera para os arquivos? A lixeira é uma das metáforas de design mais geniais da computação. Pensa bem, ela traduz uma ação digital super complexa, que é a desalocação de dados num disco, em um conceito do mundo real que todo mundo entende: jogar algo no lixo. Sim, é intuitivo. Mas o fascinante é o que acontece por baixo dos panos. Quando você aperta Delete, o arquivo ele não é movido para lugar nenhum. Isso é um mito. Como assim? A gente vê o ícone saindo da pasta e aparecendo na lixeira? O que a gente vê é uma ilusão da interface. Na real, no sistema de arquivos, a única coisa que muda é um ponteiro, um endereço. O sistema só altera a etiqueta do arquivo, movendo a referência dele do diretório original para um diretório oculto da lixeira. Os dados mesmo, os zeros e uns, continuam exatamente no mesmo lugar físico no disco. Uau! Por isso que restaurar um arquivo é instantâneo, não importa o tamanho. O sistema só está trocando a etiqueta de volta. Exatamente. Ele só aponta o endereço de volta para a pasta original. E é por isso também que a recuperação de dados é possível mesmo depois de esvaziar a lixeira. A ação de esvaziar não apaga os dados na hora. Não há. Como fantasmas, até que um novo arquivo seja salvo por cima deles. E o Shift plus Delete, qual a diferença técnica? Ele realmente tritura os dados na hora? Não imediatamente, mas ele acelera o processo. O Shift plus Delete é o comando que diz para o sistema: pule a lixeira e marque este espaço como livre agora mesmo. Para o usuário comum, o resultado é o mesmo. O arquivo some e não dá para restaurar fácil. Mas para a segurança de dados é diferente. Totalmente. Para informações sensíveis, o Shift plus Delete é o equivalente digital de passar um documento por um triturador. O exercício apresenta como atalho, mas na essência é uma ferramenta de segurança. Essa explicação muda tudo. E o exercício 9, que mostra que deletar a pasta principal leva tudo junto para a lixeira, reforça aquela ideia da estrutura, né? Um clique errado pode levar um projeto inteiro. Exato. A hierarquia cria poder e, com ele, responsabilidade. A capacidade de gerenciar um conjunto de informações com uma única ação é super eficiente, mas também amplifica o potencial de erro. É por isso que a lixeira e o comando universal de desfazer, o Ctrl+Z, O Ctrl+Z, o salvador da pátria. são redes de segurança tão fundamentais. Eu brinco que preciso de um Ctrl+Z para a vida real. No computador, ele já nos salvou de incontáveis pequenos desastres. Totalmente. Agora, saindo da estrutura para o conteúdo. Os exercícios 10, 11 e 12 nos levam para o bloco de notas. Abrir o programa, digitar um texto e, o mais importante, salvar num local específico aplicando o conhecimento de navegação. É curioso que escolham a ferramenta mais simples do Windows, né? E usar o bloco de notas é genial. Não é subestimar quem está aprendendo. É ensinar um princípio fundamental. Numa era de arquivos .docx, cheios de formatação, .pdf complexos, o arquivo de texto puro, o .txt, é um sobrevivente, um pilar da computação. Por quê? O que o torna tão especial? A simplicidade absoluta dele. Um arquivo .txt é universal. Ele não tem formatação oculta, não tem metadados complexos, não depende de um software específico para ser lido. Você pode abrir um arquivo de texto criado hoje, num computador daqui a 50 anos, e ele vai funcionar. É a base de tudo, então? De quase tudo. Da programação, dos arquivos de configuração de sistemas, da própria web.
Ao nos ensinar a criar um ponto TXT, o exercício está implicitamente nos ensinando sobre o poder da simplicidade, da portabilidade e da longevidade dos dados. E o ato de salvá-lo, de navegar pelas pastas que a gente criou para escolher o lugar certo, fecha o ciclo. É o momento em que a estrutura que construímos ganha um propósito real. Perfeito. É o momento em que a teoria da arquitetura da informação encontra a prática da criação de conteúdo. Você não está só salvando um arquivo, você está tomando uma decisão consciente sobre onde aquela peça de informação pertence no seu universo digital. Você está exercendo controle e intenção. E esse ato repetido é o que transforma o caos digital numa biblioteca pessoal. Ao final, a apostila diz: parabéns, você concluiu todos os exercícios. A gente percorreu essa jornada desde observar um ícone até criar e organizar um documento. E, elevando a discussão, parece que a resposta para a nossa pergunta inicial é que a organização manual está longe de ser obsoleta. Longe disso. Os conceitos que a gente explorou aqui, hierarquia, metadados, o ciclo de vida da exclusão, o poder do texto puro, o salvamento intencional, tudo isso transcende o Windows 10. Se aplica ao macOS, ao Google Drive, a qualquer sistema. É uma lógica universal. Dominar esses fundamentos não é sobre aprender a usar um software, é sobre desenvolver uma mentalidade de organização que te dá autonomia e controle. A tecnologia pode oferecer buscas cada vez melhores, mas ela não pode te dar clareza de pensamento. A organização pode. O que nos deixa com uma reflexão final. Este material ensina uma organização deliberada, manual. E a gente argumentou aqui que ela ainda é essencial para a clareza mental, para o controle. E isso me leva a uma última provocação. Conforme as IAs se tornam não apenas buscadores, mas organizadores ativos do nosso conteúdo, sabe, sugerindo pastas, criando resumos, conectando arquivos automaticamente. Sim, elas já estão começando a fazer isso. Exato. O que acontece com a nossa própria capacidade de organizar o pensamento? Se a gente delegar totalmente a tarefa de criar a estrutura, de construir nosso mapa mental digital, a gente não corre o risco de virar mero passageiro no nosso próprio fluxo de informação, perdendo a habilidade de navegar e talvez de entender a fundo as conexões que só a gente mesmo poderia fazer? Uma ótima pergunta para se pensar. Então talvez não seja se a habilidade de organizar se torna obsoleta, mas o que a gente perde quando para de exercitá-la.